Boa noite, professor. Parabéns pela vitória, Bruno Castanha, canal B2 na área. Desde que você assumiu agora em pouco tempo, aí, o Botafogo virou a chave, né? Consegue boas vitórias. Hoje, né, um jogo complicado, um jogo muito amarrado, poucas, né, finalizações, mas você consegue, né, com o time, mais uma vitória. E o sistema defensivo, né, funcionando muito bem, sem tomar, tomando poucos gols agora nesse último jogo. É uma boa vantagem para o jogo de volta. E eu também queria que você falasse um pouquinho também sobre o Júnior Santos, nesse momento, né, que ele vive aí, que é espetacular. Obrigado. Jogo difícil, sabíamos disso, é uma equipe qualificada, do outro lado. Essa competição é uma competição que você tem 4 tempos distintos de jogos, e esses tempos agora temos mais 2 tempos ainda para poder jogar. Então a gente sabe que a gente vai ter um jogo muito difícil lá, da mesma forma que a gente jogou hoje e teve condição de vencer, a gente tem essa condição lá, mas acho que o principal de tudo é valorizar hoje a atmosfera que foi criada hoje do torcedor, a quantidade de pessoas hoje que vibraram com a equipe. Até o final dessa equipe, ela teve uma coisa muito boa, que é manter a competitividade e combatividade durante o jogo. Acho isso fundamental para jogos da Libertadores. Isso faz muita diferença dentro do cenário do jogo. Entender que a gente tem que ter esse pé no chão sempre e manter isso de uma forma muito controlada, sem acreditar que conquistou algo. Nós não conquistamos nada até agora. Tem o jogo da volta e vai ser um jogo muito difícil lá. Júnior Santos vivendo um momento maravilhoso, entendendo bem, interpretando bem o que a gente tem pedido também em relação às buscas dos espaços, jogar com o espaço mais livre do que jogar muito um jogo por dentro. Então ele tem tido isso, é um cara de muita potência, muita força, muita velocidade e que tem feito ótimos jogos e que continue assim, né, para nós, que continue nesse ritmo e nesse volume de jogo, mas destacar não só ele. As coisas só acontecem se o conjunto da obra ajuda. E o conjunto da obra nosso hoje, de novo, em termos de competitividade, está sendo muito bom e isso tem feito muita diferença para nós. Sí, la realidad es que trabajamos desde el día 1, ahora seguimos trabajando, obviamente es un equipo en construcción, es un equipo con muchos jugadores nuevos y el trabajo se va viendo, estamos recibiendo cada vez menos goles, los trabajos están siendo marcados y realizados de una manera más aceitada, mejor, nos vamos conociendo también y eso hace que las cosas salgan mejor. Muito boa noite a todos. Carlos Gil, da TV Globo. Professor Fábio, gostaria de fazer uma pergunta em relação à construção da vitória do Botafogo, num duelo muito parelho, né, tecnicamente falando, os números do jogo também mostram isso, muito equilíbrio. Você vê como um fator de desequilíbrio, primeiro, uma malandragem no bom sentido, de conseguir construir um gol a partir de uma cobrança de lateral, o Júnior foi muito bem ali, e depois num lance de pura arte, improviso, em que o inesperado entrou em cena e ele também consegue uma conclusão muito inesperada. E aproveitando também, o Botafogo se viu confrontado mais uma vez em determinado momento do jogo com alguns traumas recentes. E você acha que essas últimas vitórias têm ajudado o elenco a se recuperar nesse ponto de vista também? Obrigado. Acho que ninguém tem lembrado mais de traumas recentes. Acho que essa página, como eu falei lá atrás, já foi virada. Acho que isso não passa mais pela cabeça de ninguém. Inclusive, quando a gente vai para o intervalo do jogo, a gente vai muito tranquilo daquilo que tem que se fazer. A preocupação maior nossa era ajustar o que tinha que ser ajustado, sabendo que é um jogo que o Red Bull ele faz um jogo de muito ritmo. Ritmo, o jogo, então acaba ficando um pouco vivo. Para quem assiste é ótimo, né, que vê muitas situações de transição, muitas das duas partes, né, que acaba sendo um jogo de muita pressão. Então, assim, com relação a isso, dessa questão mental, tal, acho que isso já falei em relação a isso, ponto final. Ninguém nem lembra mais dessas situações aí. O foco principal hoje, até, como eu falei anteriormente no intervalo, foi a questão do jogo. O que fazer e o que ajustar para que a gente voltasse no segundo tempo e conquistasse um resultado positivo, que era o objetivo nosso, sair com uma vitória hoje daqui, independente do placar. E em relação à questão do improviso, da arte? Essa é uma das coisas que os nossos jogadores, o jogador brasileiro, ele tem e faz a diferença. As pessoas lá fora compram os nossos jogadores e gostam dos jogadores, porque os jogadores eles têm algo diferente. E toda vez que a gente vê alguém fazendo algo diferente, chama atenção. E isso é característica do futebol brasileiro. Eu acho que isso é o que faz a diferença do nosso jogador. E isso são coisas que enriquecem o futebol. Acho que às vezes o futebol está ficando um pouco chato, né? E não se vê muito situações de improviso, situações de lances, situações de individualidade. A diferença do nosso jogador é
Nosso jogador brasileiro, jogador sul-americano, de forma geral, ele tem individualidade presente. Então, acho que isso a gente não pode quebrar isso. Acho que a gente tem que canalizar isso e potencializar isso. E acho que é isso que chama a atenção e que agrada o torcedor, ver esse tipo de lance que aconteceu no jogo de hoje. Boa noite, Fábio. Boa noite. Enfim, eu gostaria de perguntar a você, treinador, como você analisa taticamente a noite de hoje e como você entende que vai ser a preparação para a partida da volta, um confronto eliminatório bem complicado? Como eu falei, jogo difícil, é uma equipe do Red Bull impressionante, nós estamos já com alguns comportamentos também impressionantes, a gente consegue já sustentar isso por mais tempo. Como eu falei anteriormente, algumas situações ali de espaço, né, que a gente acabou detectando do jogo, a relação individual da equipe deles em relação à marcação, principalmente dos dois médios nossos, dificultou um pouco os nossos movimentos ali. A gente estava até conversando agora fora aqui, né, em relação a isso. A gente tinha vantagem dos zagueiros, mas aí precisava de alguns movimentos ali um pouco mais rápidos para ter combinações de jogo. Mas em paralelo a isso, a gente usou também um pouco a profundidade de campo, onde o Júnior levou muita vantagem pelo corredor direito. E a gente teve a estrutura nossa de bola com pressão ou sem pressão, coberto, descoberto, independente do termo, bem coordenado, bem estabilizado, sabendo que tinha o Borba, sabendo que tinha o Sacha fazendo os movimentos de flutuação por dentro, gerando algumas vantagens, e a gente conseguiu controlar e estabilizar essas vantagens. Então, basicamente, foi isso que a gente ajustou estrategicamente, preparando para o jogo, mas lá é outro jogo, é uma outra forma, daqui a pouco, do adversário também pensar, e a nossa também em relação a isso, tentando, né, a gente sempre fala, tentando prever coisas ou entender coisas que possam acontecer e tipo de cenários que vão ocorrer no jogo da volta. Boa noite, Alain Viana, Provisão Botafoguense. Deixa eu fazer uma pergunta em relação a essa questão da ansiedade, dessa gestão de ansiedade. Parece que o elenco vem jogando bem mais leve, né, nos últimos jogos, tomou um gol prematuro, reagiu bem, um empate muito rápido, e mesmo assim o Botafogo conseguiu reagir bem. O que mudou nesse momento? E eu também gostaria de perguntar qual a importância para o elenco desse recorde quebrado pelo Júnior, né? Porque é mais um recorde que ele detona. Mostrou que o raio pode cair 7 vezes no mesmo lugar, né? E está caindo nos gols aqui. E eu gostaria que você pudesse falar sobre a importância disso para o elenco. Os atletas estão bem estáveis dentro do jogo, estão se sentindo bem. A gente não vê assim, essas oscilações hoje, né? Que nem a gente sempre está voltando nisso, né? Vamos oscilar, não tem essa oscilação. Acho que isso, de novo, vou frisar de novo, faz parte de um outro histórico. Eu não estava, né, presente nesse momento o ano passado também, então, assim, vamos de novo. Ansiedade, vamos falar assim, se olhar o jogo, os dois times estavam ansiosos no início do jogo, errando algumas coisas técnicas ali, mas pela característica do jogo, por nosso time estar tentando pressionar e o time deles está tentando pressionar. Então, isso gerou alguns erros técnicos. Então, a ansiedade ela tem a ver com o jogo em si, não com o passado. O jogo em si gerou isso, em determinado momento do jogo. E a equipe que estabilizasse isso da melhor forma, conseguiria um melhor resultado. Então, quando a gente conseguiu estabilizar esse processo de jogo, entendendo um pouco melhor o jogo, automaticamente a gente conseguiu ter melhor execução da partida. Então, acho que vai muito do jogo. A Libertadores, atenção, jogar em casa, faz parte, cara. Faz parte. Os atletas são seres humanos, os atletas vão oscilar, mas assim, nosso time está muito forte mentalmente em relação a isso. Está muito comprometido em relação a isso. Eu acho que é isso que a gente tem demonstrado nos jogos que a gente tem feito. Cara, é legal, cara, é maravilhoso, é algo que individualmente, eu acho que tudo que é feito individual tem que se dividir de forma coletiva, é algo que o Júnior tem atingido. Cara, o Júnior, como atleta, é um cara sensacional, é um cara, até às vezes, até assim, né, simples na essência dele, e isso talvez esteja sido o que está acontecendo hoje na vida dele, sido abençoado com esses lances, com esses gols. Mas é um cara muito comprometido com a causa, é um cara que sempre tem, né, Barbosa, muita alegria também no dia a dia. Então, recordes foram feitos para serem batidos um dia, né? Então, assim, hoje o Júnior tem tido essa marca importante para a carreira dele, mas é algo que daqui a pouco vai ficar e o outro atleta daqui a pouco vai vir e vai conseguir ultrapassar isso. Acho que é muito mais a questão individual mesmo dele, um prêmio por tudo que ele tem feito. Aqui. Boa noite, professor Fábio. Gilmar Machado, Rádio Opinião Play. Vocês costumam falar no futebol, né, que demora um certo tempo para se ajustar uma equipe, né? Todo mundo, às vezes, quando não está dando certo, fala assim, demora um tempo. Só que o senhor, em pouco tempo, conseguiu ajustar, né, e trazer um certo, eu diria, um espírito de competitividade e de ajuste na equipe. Mas ela ainda oscila ao longo do jogo.
Jogadores como, por exemplo, Savarino, o próprio Tiquinho Soares, hoje, eu diria que performaram um pouco abaixo, né? O Eduardo, abaixo do que é possível, do que esses jogadores podem entregar. O técnico Caixinha, por exemplo, esteve aqui ainda há pouco e falou sobre isso, da condição que eles tiveram de neutralizar esses jogadores, chegando até a cravar de que o Red Bull vai passar, vai conseguir vencer o Botafogo lá. Queria ouvir o senhor em relação a isso, o que o senhor também tem a dizer e o que o senhor prepara, de alguma maneira, para a equipe. E para o Alexandre. Alexandre, gol de bola parada pode acontecer, mas, às vezes, me parece um pouco que o time perde o foco ali naquele momento. E um jogo como esse, decisivo, às vezes, em casa, tomar um gol. Eu queria saber se vocês conversam, se há uma cobrança entre vocês para que esse tipo de coisa não aconteça ou diminua, né? E o que vocês vão fazer, porque já está programado um confronto lá diante do Red Bull Bragantino. O que vocês, na casa deles, o que vocês pretendem fazer em relação a isso? Obrigado. Bueno, con respecto a la pelota parada, el gol arranca un poco antes. Cuando en una segunda pelota creo que no disputamos de la manera que había que disputar. Tratamos obviamente de estar con atención, enfocados durante lo que dure el juego. Obviamente que el rival también juega y tiene sus virtudes. Creo que el centro que tira fue muy bueno y anticipa de buena manera. Lamentablemente para nosotros nos encontramos con un gol en contra, pero el equipo estaba atento y dispuesto a sacar esa pelota. Sabíamos que terminaba el primer tiempo. El rival, como te dije, tiene sus armas, también juega. Y obviamente nosotros hacemos todo lo posible para contrarrestar lo bueno de ellos y que lo que trabajamos nosotros se vea. Creo que tuvieron varias pelotas paradas y si vamos a un porcentaje de 7, 8 pelotas paradas, nos hicieron un gol y no nos han cabeceado otra. Entonces creo que los números no son tan malos, pero es un llamado de atención, obviamente, y hay que trabajar un poquito más, como lo venimos haciendo. Caixinha é um treinador top. Acompanho o trabalho dele, um cara top, como ser humano, como trabalho, como tudo. E opiniões são opiniões, né? Então a gente sabe, ele tem um trabalho de 1 ano e meio dentro do clube. É um trabalho longo, é um trabalho que consegue captar, entender processo, tal, etc., os jogadores, tudo. A gente vem vindo de alguns jogos, a gente iniciou o ano, esse ano aqui, né, a partir da data que se inicia a pré-temporada, tem coisas para melhorar, e eu acho ótimo que tem coisas para melhorar, acho ótimo que tem coisas para evoluir, porque você não chegou no estágio, e nós estamos no início da temporada ainda. E quando você chega já no início da temporada, já no estágio muito alto, a tendência é depois você sofrer ao longo dela. Então é isso hoje que a gente visualiza muito em relação ao trabalho. São coisas pontuais que a gente tem que ajustar. Eu respeito a opinião do Caixinha, mas o jogo é semana que vem. Então até lá muita história vai rolar, muita coisa vai acontecer. E vamos deixar para o jogo lá, para a gente resolver, né, se a gente passa ou a equipe do Red Bull passa. A gente tem muita confiança no que a gente está fazendo aqui, muita convicção em relação ao que estamos fazendo aqui. Então vai ser um belo jogo semana que vem também. Isso é uma garantia para todos que irão assistir o jogo. Vai ser um ótimo jogo. Boa noite, Duarte da Rádio Band News. A gente notou claramente que você conhece vários desses jogadores do Bragantino, vários vieram te abraçar, até o pessoal de comissão técnica. Então você deve conhecer bem o que é jogar dentro de Bragança Paulista e a maneira como eles jogam. Então é essa a pergunta que eu queria te fazer, como é que o Botafogo tem que se comportar diante de uma possível pressão lógica que vai ter do Bragantino na casa dele. E para o Barbosa, eu queria saber o seguinte, o que esse cara que está do teu lado tem de tão especial que vocês, com ele, com 4 jogos, conseguiram 4 vitórias? O que ele conseguiu mudar nesse time do Botafogo atualmente? Como lo dije, es un equipo en construcción. A medida que van pasando los partidos, el equipo se va conociendo más, el equipo trabaja de la misma manera desde el día 1 hasta el día de hoy. Siempre con ganas de mejorar, de trabajar. Las cosas a veces salen, a veces no. Y creo que hoy se le agregó al equipo una cuota de mucha personalidad, de mucha entrega. Y es un equipo nuevo, hay que entender eso. Es un equipo de muchos jugadores nuevos que se acoplaron a una idea que venía desde el año pasado. Entonces hay que llevar todo para el mismo lado.
desde los jugadores, desde el cuerpo técnico, desde los torcedores, y así las cosas van a ir saliendo. O sea, esto es día a día. Por eso nosotros entrenamos, nos matamos entrenando para mejorar lo que hacemos mal y para lo que hacemos bien, seguir haciéndolo. A medida, como te dije, van pasando los juegos, se va a ir viendo eso cada vez más. Y eso es lo que tiene de bueno el jugador de fútbol y en especial este equipo, que cada uno se entrega no por sí mismo, sino por el de al lado también. Y eso es algo muy lindo y muy bueno y da gusto jugar con gente así. Sobre a atmosfera em Bragança, uma atmosfera, eu sempre falo, né? Estruturalmente o campo, o gramado, um dos melhores gramados brasileiros de grama natural. Deixa o jogo rápido, faz o jogo ser rápido. É aquele jogo que você tem o torcedor ali a 1 metro, 1,5 metro próximo de você. Então a gente volta muito, né, aquelas questões, né, de antigamente, de você assistir o jogo perto do atleta, ver o atleta ali dentro do movimento, da ação. Você escuta muitas vezes a torcida, né, escuta mesmo, né, o cara falando de você, o cara elogiando, o cara te criticando. Então é uma atmosfera bem diferente em relação a isso, mas é uma atmosfera para quem quer competir, para quem quer ser agressivo, para quem gosta de competitividade, boa, e é o que a gente tem feito. Então, acho que essa atmosfera também ela deve também elevar o nível nosso de concentração, o nível de intensidade e o nível de agressividade. Eu acho que isso. E mais, a gente consegue, daí também lá, a gente vai conseguir ter um jogo legal, um jogo de fase também ofensiva, também bom. Como eu falei anteriormente, a gente brincou sobre a ansiedade, né? A ansiedade hoje para as duas equipes, a gente viu um pouco o início do jogo, um pouco de erros técnicos, né? Coisa que eu acredito que nesse segundo jogo já não corra, de ambas as partes. E seja um jogo, assim, tecnicamente, de nível muito alto, o jogo de lá. Fábio, boa noite, Fábio Bernardo Cerrado, TV Globo. Eu queria te perguntar sobre como focar esse jogo agora, porque quarta-feira tem um jogo contra o Bragantino, mas antes tem Campeonato Carioca. E você falaram de ansiedade, tensão. Como controlar os jogadores até lá e foco total na Libertadores, por mais que a Taça Rio hoje em dia não tenha mais o valor que era antigamente, mas é a camisa do Botafogo que vai entrar em campo, é uma viagem longa para Saquarema. Como é que prepara o time, já pensando também no jogo de quarta-feira? E para o Barbosa, eu queria te perguntar o seguinte, você, mesmo com a atuação do Júnior Santos, vários torcedores citam você como destaque da partida. Esse tipo de jogo da Libertadores, pegado, é o jogo para o Barbosa? É o tipo de jogo que você gosta? O jogo de marcação forte? Como é que você viu esse jogo e já preparando também para o jogo contra o Bragantino na volta? Sí, creo que si algo, como dije hace un ratito, el equipo le agregó fue agresividad, mucha agresividad. Y la Libertadores así se tienen que jugar. No es solo jugar lindo, no es solo con la pelota en el pie. Los partidos así se juegan con garra, metiendo, jugando, valentía. Hay que tener mucha valentía. Valentía para meter, para ganar las divididas. Todas las divididas tienen que ser nuestras. Desde el juego hay que imponerse también. Entonces es un equipo de mucha personalidad que lo trata de hacer en nuestra cancha. Lo hicimos en el Maracaná el otro día también. Es un equipo que se está viendo el trabajo y el fruto del trabajo. Entonces creo yo que hay que seguir así. Y con respecto a mí, sí, soy un tipo que le gusta el roce, ya me han conocido, estoy hace más o menos 2 meses y trato de brindarle eso. Obviamente yo vine acá a aportar, a sumar al equipo y siempre y cuando se pueda voy a estar a disposición siempre para contribuir con mi granito de arena para que las cosas salgan y mejoren. Fábio Barbosa, boa noite, parabéns pela vitória. Sou Bruno desculpa. Vamos pensar pelo lado positivo do jogo de domingo. Nós temos um calendário muito cheio. Então, assim, você conseguir ritmar jogadores que estão com baixa minutagem, acho isso ótimo. Então, o jogo de domingo é para isso. É para você ritmar. A gente fez isso contra o Fluminense. Apareceram alguns atletas que muita torcedor, imprensa talvez não conhecessem. Domingo, de novo, novamente, a gente vai ter que usar dessa estratégia e isso valoriza plantel, deixando o cara em condições para o próximo jogo. Então, acho que isso é uma valorização também. A Copa Rio ela tem um peso, ela tem a vaga da Copa do Brasil, a gente precisa dessa vaga também, garantir isso de uma vez por todas, a gente tem que entender esse cenário. Nós hoje, como Botafogo, a gente tem que entender que tem que jogar todas as competições na sua máxima
capacidade de energia para poder conquistar o resultado. Então a gente vai para domingo, vai para o jogo domingo lá, vai com foco no jogo lá. Lógico que não vai com a equipe teoricamente, teoria, tá? Podemos ter surpresa para quarta. Teoria. Então, teoricamente, não é a equipe principal, mas é uma equipe que precisa de atletas com minutagem. Então, daqui a pouco você vai olhar alguns atletas que estão no movimento da Libertadores jogando. Por quê? Porque precisam ganhar minutagem. Precisam ter isso. Porque quando acontecer um cenário de suspensão ou opção minha, como treinador hoje, no momento, se eu optar em, estrategicamente eu acho melhor esse jogador, eu preciso desse cara em condições de jogo. E é isso que a gente fez até contra o Fluminense. A gente deixou muitos atletas em condições de entrar no jogo de hoje, no jogo próximo e assim sucessivamente. Então vamos pensar pelo lado positivo, que o jogo de domingo para nós é importante por dois aspectos, da minutagem, da rodagem e também o foco na vaga da Copa do Brasil. Boa noite, Fábio. Agora sim, perdão. Eu sou Bruno Vilafranca, do SBT Portal Norte. Quem acompanha a sua carreira há algum tempo percebe que você já fez outros ótimos trabalhos em outros clubes, às vezes trabalhando como auxiliar técnico, o que muitas vezes passa para o torcedor geral é um trabalho invisível, porque se fixa muito na figura do treinador. Mas eu quero saber em relação às suas pretensões. Imagino que você esteja muito feliz aqui no Botafogo, né? Você está realizando um grande trabalho desde que chegou, mas agora, como o foco é o treinador e você está ali naquelas linhas pontilhadas, o foco acaba sendo maior em cima de você. A médio e longo prazo, para a sua carreira, independente desse momento que o senhor está atravessando, você pensa em ser um treinador efetivado ou no Botafogo ou em algum clube, ou pretende continuar como auxiliar? Porque o seu trabalho, de qualquer forma, está sendo computado, independente da sua resposta. Os outros clubes, os diretores de outros clubes estão acompanhando o seu trabalho. E aí, o que esses outros diretores de clubes, ou até aqui no Botafogo, John Textor, o que ele pode pensar em relação à sua pretensão profissional? Obrigado. Parabéns pela vitória. Vamos lá, vamos por partes, tá? Acabei construindo a carreira na base, formação, tá? Sempre como treinador, ok? Desde lá, sub-15, 17, 5, 6 anos, sub-20, 6 anos, pouco sub-23. Às vezes acontecia, teve algumas oportunidades de apagar alguns incêndios também nos outros clubes que eu paguei de profissional, tal, etc. É normal, como treinador da sub-20. Quando eu tenho essa opção de vir para cá, através do Mazuca, através do Alessandro, com o aval do Textor, ele é um processo de transição mesmo, da base para o profissional. Uma das grandes dificuldades que a gente tem hoje dentro do processo hoje de construção do treinador aqui no Brasil é essa ruptura, de você sair da base e entrar no profissional e conseguir sustentar isso. Então, a minha vinda como auxiliar técnico, ela foi para quê? Para que eu construísse a minha observação, auxiliasse o processo do clube, o clube tivesse uma pessoa que pudesse, em qualquer momento, estável, organizar as coisas, para que lá mais à frente, não sei se seria o Botafogo ou outro clube, eu poderia ser a figura número 1. Então, eu venho para um processo de construção da carreira juntamente com esses profissionais que hoje estão aqui. Então, é uma baita oportunidade. Tanto o Alessandro Mazuca sabe que a gente teve outras oportunidades de convites, né, para essa função de permanente, mas eu optei em vir para cá. Botafogo, optei em vir para cá. Porque a gente tem pessoas, na minha visão, que acreditam nesse processo. Então, eu venho através deles. Isso eu vou falar para todos. Eu venho através dos dois, porque os dois que já me conhecem há muitos anos no trabalho de base e formação. Então, hoje eu estou passando por essa experiência de ser o número 1. Isso aqui para a minha carreira, isso aqui é o máximo que um treinador, talvez, que vem do processo de base está tendo. A gente teve outros treinadores de base também que tiveram sucesso. Eu cito o Jardine hoje, que está no México, que está desbravando o México, está hoje Gustavo Leal, está hoje Paulo Vitor, está hoje Felipe Leal, todos os treinadores de base que estão indo para lá trabalhar. Porque talvez o espaço aqui no Brasil tenha se fechado um pouco para eles. Então, é o mercado hoje que está se abrindo lá também. Então, essa oportunidade que está sendo dada de um treinador aqui, de formação, de desenvolvimento, que trabalhou muito tempo de base, é o processo de valorização do mercado brasileiro em relação a isso. Tá? Mas hoje, e posteriormente, eu sou o auxiliar técnico do clube. Eu brinco, né? Eu tenho que organizar as coisas, tocar os processos da melhor forma possível com os atletas, para que a gente consiga os objetivos que o clube tem. Então, esse é o foco meu principal hoje. Médio, longo prazo, como você me perguntou, sim. A ideia é essa, a ideia sempre foi essa. A experiência de auxiliar está sendo ótima para mim no momento. Que é uma experiência que você fica um pouco fora, né, daquela vitrine, daquele foco, né, que é pancada, às vezes, de tudo quanto é lado, né, que é uma coisa muito rápida, uma coisa muito dinâmica. Então, esse foco hoje eu estou tendo, mas como auxiliar permanente do clube. Né? Não efetivamente como o treinador, é o treinador. Que a partir do momento que você efetiva, muda tudo. Né? Perdeu 2 jogos, né? Gatilho no peito,
ali e vamos que vamos. Basicamente isso, é uma realidade isso. Então, hoje a gente está organizando esse processo e construindo isso. A médio e longo prazo, sim, a ideia sempre foi essa. Mazuki e Alessandro sabem disso, mas com o pé no chão, não é a ideia de hoje. Tem tempo, eu sou novo, sou jovem, tenho que viver muita coisa, já vivi muita coisa também, já vi muita coisa também dentro do futebol, mas é um processo de construção. Acho que isso, às vezes, é o que faz falta para o treinador, às vezes, quando bate, sai de base em cima, é realmente construir solidificamente a carreira, uma coisa sólida. É isso que a gente está fazendo hoje aqui. Fechou?